Pessoal, hoje um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores que acontecem na minha vida. Vocês me conhecem mais dentro do consultório, então fazendo vídeos educativos, explicativos sobre obesidade adulta e infantil. E aí eu decidi agora começar a gravar um pouquinho mais da minha rotina, um pouquinho mais dos bastidores. E esse vídeo, hoje é sexta-feira, então eu não trabalho, né? Há algum tempo já não trabalho nas sextas-feiras. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina de manhã, então eu tô indo aqui para minha aula de tênis, aqui no prédio mesmo. E mais tarde eu vou levar vocês no escritório das clínicas. E aí, acompanhe que vocês vão ver, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, tênis jogado, banho tomado e agora bora pro escritório. Vamos embora. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou levar vocês lá no escritório das clínicas. Hoje eu tenho 4 clínicas, uma em São Paulo, uma aqui em Alphaville, uma em Sorocaba e uma em São José do Rio Preto. Sorocaba e São José do Rio Preto são a Núcleo Slim. O que é a Núcleo Slim? Para quem não sabe, eu tenho uma rede de clínicas populares. Eu fundei uma rede de clínicas populares que é a primeira rede de clínicas populares do Brasil para o tratamento da obesidade, com acompanhamento médico. Porque aquelas outras clínicas que vocês já devem ter ouvido falar o nome, eu não vou falar o nome aqui para não ter necessidade. Elas não têm acompanhamento médico, têm acompanhamento no máximo de um biomédico, então, enfim, são clínicas estéticas. A Núcleo Slim é a primeira rede de clínicas do Brasil com acompanhamento médico. Então a gente fundou elas, a gente tem uma unidade em Sorocaba e uma já aberta em São José do Rio Preto. E para todas essas clínicas funcionarem do jeito que elas funcionam, redondinho, com a perfeição que elas funcionam, existe um cérebro por trás disso, né? Que é o escritório que eu tô levando vocês lá. E a gente tem um departamento de cada área do escritório. Então tem um departamento arquitetônico, a gente tem um departamento jurídico, um departamento contábil, de marketing, de time comercial que faz os agendamentos e tal. A gente tem uma área de confraternização da equipe toda e tal. O nosso time jurídico, eu sou um dos poucos médicos do Brasil que implementei um time jurídico interno. Então a gente tem um time jurídico interno. A grande maioria, 99,9% dos médicos do Brasil, eles têm um time, uma consultoria jurídica, né? Que é um escritório de advocacia que presta serviço para eles e para outras várias clínicas médicas, né? Tem várias. Inclusive nós temos também 2 assessorias jurídicas. Nós temos o escritório da Palova, acho que é um dos mais tradicionais do Brasil no direito médico, né? Então a gente tem a assessoria deles. Eu tenho a assessoria de uma outra médica, de uma outra advogada especializada em direito médico, que é a Rafaela Posser, mas nós montamos um time jurídico interno. A gente tem 2 assessorias jurídicas e um time jurídico interno. Pô, Diori, mas para que tanto? Gente, o meu nome, ele tomou uma proporção nacional e mundial recentemente, nos últimos poucos anos, 2, 3 anos, muito grande. E isso é ótimo, claro, porque a gente alcança o Brasil inteiro. Eu tenho pacientes do Brasil inteiro e muitos pacientes de fora do Brasil que fazem tratamento online ou que vêm de fora do Brasil mesmo, vêm dos Estados Unidos, vêm de vários países da Europa só para se tratar comigo. Ótimo. Só que a gente atrai pessoas negativas, pessoas invejosas, pessoas maldosas. Aliás, o que é a inveja, né? A inveja é não é a pessoa querer o que você tem. Para querer o que você tem, ela tem que fazer o que você faz, só que ela não tem disposição. Às vezes ela nem sabe o que precisa fazer para ser feito. Até por isso a gente criou o programa de mentorias para médicos, onde a gente ensina os médicos ajuda os médicos a terem uma vida confortável vivendo do seu consultório particular. Mas isso é outro assunto que eu posso explicar para vocês mais em outro vídeo. Os invejosos, eles não querem o que você tem. Eles não querem que você tenha. Então, existe muito invejoso e tal. Então, toda a nossa prática, isso é um risco, né? E aí, por isso, toda a nossa prática, toda a minha prática médica, ela tem um embasamento jurídico, um respaldo jurídico e um respaldo ético muito forte. Por isso que a gente tem um time jurídico e um time contábil interno.
Fora a nossa assessoria, também temos uma assessoria contábil externa que presta serviço pra gente, mas nós temos um time contábil dentro da clínica, nosso, que trabalha só pra gente, entendeu? Justamente porque quando você tá em ascensão, né, você corre um risco muito grande, porque você tem uma visibilidade muito grande. Eu atingi essa visibilidade graças aos resultados, mas principalmente pela metodologia que eu desenvolvi de tratamento, que é alguma coisa que não existe no Brasil, né? E na verdade não existe no mundo, porque foi eu que criei, né? E essa metodologia traz resultados incomparáveis. E isso traz uma visibilidade muito grande, e isso é bom e isso é ruim também. Hoje outros médicos já estão tendo acesso a essa metodologia justamente por causa do programa de mentoria, mas ainda não é uma coisa muito acessível para todo mundo. Doutor, você pode responder essa pergunta aqui da caixinha? Fala. O café, ele faz mal ou faz bem? Ótima pergunta. Gente, quanto mais você estuda e se aprofunda em medicina de precisão, o que é medicina de precisão? É a conduta médica guiada, orientada por um exame genético, que hoje é o core do meu trabalho. A maior parte do meu trabalho é medicina de precisão. Então, a maior parte dos meus pacientes fazem o exame genético e a gente tem uma precisão muito maior, um mapa, literalmente, uma ferramenta a mais para tratar esse paciente. E quando a gente estuda muito a medicina de precisão, a gente começa a ficar muito receoso em dar dicas. Por quê? Porque cada organismo é único. Então vamos lá, vou explicar essa questão do café para vocês. O café, na maioria das pessoas, ele é bom. O café é um antioxidante, ele tem ácido clorogênico, então ele é bom. Ele melhora a saúde cardiovascular, ele pode inclusive melhorar, diminuir os riscos de demência nas pessoas que têm uma predisposição. Então tem vários estudos mostrando isso, mas aí que entra a medicina de precisão. Existe um gene chamado CYP1A2, que codifica uma proteína que metaboliza a cafeína no nosso organismo. Trocando em miúdos, deixando fácil para vocês. Quando a gente tem uma alteração específica nesse gene chamado CYP1A2, e isso na medicina de precisão a gente chama de polimorfismo, que é um defeitinho. Então quando a gente tem um defeitinho genético nesse gene, a gente tende a demorar mais para metabolizar a cafeína. E o que isso acontece? O que acontece quando a gente tem isso? Você precisa limitar o seu consumo de café em até 100 miligramas de cafeína, porque o excesso de café, mais de 100 miligramas, para esse grupo de pacientes, aumenta o risco cardiovascular. Isso tem estudos mostrando já, isso que eu estou explicando para vocês. Vou pedir pro editor colocar aqui na tela os estudos. Acima de 100 miligramas para esse grupo de pessoas, existe um aumento do risco cardiovascular. Então, o café faz bem, faz mal? Depende. Qual o número de pessoas na população, digamos assim, que tem esse polimorfismo de CYP1A2? Estima-se que entre 15% e 20% da população tenha esse polimorfismo genético. Ou seja, é bastante gente. A cada 10, 2 tem esse polimorfismo. Então eu fico um pouco receoso de dar dicas para vocês, porque pode ser que eu fale, pô, o café é muito bom, melhora o risco cardiovascular, melhora a saúde cardiovascular. Aí você toma bastante café, toma 200, 250 miligramas, que se você não tem esse risco, esse polimorfismo, é tranquilo você tomar 250, 300, 400 miligramas de café, tem estudos mostrando segurança nisso, mas se você tiver esse polimorfismo, pode te complicar, pode aumentar o seu risco cardiovascular. Outra coisa, quem tem esse polimorfismo tem que colocar o café mais cedo. Por quê? Porque ele metaboliza de forma mais lenta, isso pode atrapalhar seu sono a longo prazo, à noite. Então, se você toma, por exemplo, meio-dia e você tem esse polimorfismo em CYP1A2, isso já vai atrapalhar seu sono. Então, para essas pessoas, o último horário de café, no máximo 10 horas da manhã. É o meu caso. E eu adoro café, mas eu tomo um café por dia e cedo, 7 horas de manhã cedo, entendeu? Eu gosto de tomar meu cafezinho tranquilo lá, manhãs leves e tal, então eu gosto de fazer isso. Então existe essa individualidade genética que a gente tem que levar em conta quando a gente vai dar dicas assim na internet, ainda mais num vídeo que pode chegar a muita gente, né? Aliás, vamos fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, tô começando esse canal agora, esse canal vai ser bastante agregador na vida de vocês. Já se inscreve, porque quando você se inscreve, é só você clicar, não precisa fazer cadastro, nada. Quando você se inscreve, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e aí ele entrega pra você com mais facilidade. Aí você não perde nenhum episódio e você vai ter conteúdos relevantes como esse todos os vídeos. Então toda semana a gente vai produzir vídeos como esse, tanto vídeos educativos de obesidade, adulto e infantil, quanto vídeos mostrando um pouco da minha
minha vida, até dicas de empreendedorismo, porque hoje, querendo ou não, claro que eu sou médico e essa é a minha função principal, mas hoje eu sou um empreendedor, um empresário, porque cada uma dessas clínicas é uma empresa diferente, que tem gerência, que tem time comercial, que exige liderança. Então vocês vão ter também aqui dicas de empreendedorismo sem sombra de dúvidas. Então já se inscreve no vídeo, no canal, curte o vídeo. E se você quiser, todos os vídeos eu vou responder uma pergunta como essa que eu estou respondendo agora. Deixa a sua dúvida sobre obesidade adulto e infantil ou sobre empreendedorismo nos comentários, eu vou ler todos os comentários. Se forem poucos, eu vou conseguir responder, então agora no começo serão poucos, eu vou conseguir responder todos. Deixa a sua dúvida, que eu vou responder ela no próximo vídeo. Estamos chegando aqui já no escritório e é isso. Pessoal, chegamos aqui no escritório, onde acontece toda a cabeça, né, todo o cérebro do funcionamento das clínicas para acontecer da forma que vocês conhecem. Vocês conhecem apenas a recepção, sala de injetáveis, consultório, sala de avaliação, mas aqui vocês nunca viram, então é isso que eu quero mostrar para vocês. O setor e a função de cada setor. Então a gente tem o setor financeiro aqui do lado, que obviamente o setor financeiro fica responsável por toda a parte de pagamentos, etc. A gente tem um time de arquitetura também, que fica responsável pelo projeto e pelas obras de cada unidade que a gente abre e for abrir no futuro. Aqui a parte que eu expliquei para vocês sobre o time jurídico e time contábil. Esse time aqui é muito importante porque toda a nossa prática médica e clínica aqui é respaldada, tem muito respaldo jurídico, ético e científico. Devido ao tamanho, à proporção que o meu nome tomou, a gente atrai muitos olhares e, enfim, a gente precisa ter esse cuidado muito grande. Aqui é a parte de marketing, que está faltando a Giovana, que está gravando para vocês, está filmando. Aqui a questão fica o pessoal do agendamento. Então, se você já mandou uma mensagem para a gente e conversou com algum deles, com certeza, e eles que fazem o follow-up e ligam para vocês, inclusive, para lembrar de algum agendamento. Aqui a gente tem 3 salas de reuniões. E o andar aqui de cima, ele foi projetado pensando num modelo Google, assim, claro, tomando todas as proporções, né? Mas o que seria isso? Seria uma área de recreação, uma área de comemoração, uma área de confraternização, porque trabalhar com gente, atender público, atender pessoas é estressante, demanda muita energia cognitiva, então às vezes o trabalho é estressante, essa área aqui foi pensada justamente para esses momentos de relaxamento, descanso e também para confraternizações e comemorações também. Então é uma área bem legal e foi pensada nesse modelo Google, né? Se vocês... o escritório do Google em São Paulo tem um ambiente parecido, obviamente as proporções são diferentes. A ideia foi a mesma. Então aqui a gente tem, aqui tem uma cristaleira, aqui fica coffee que a gente pede para os nossos colaboradores, aqui o pessoal come. E aqui é a sala da 5ª série, né? A gente tem um videogame aqui, tem também uma mesa de sinuca, tem uma outra mesa uma mesinha de jogos aqui. Então é aqui que o pessoal relaxa, o pessoal se diverte. Ali tem banheiro, então muitas pessoas vão para a academia e vêm direto trabalhar, então já toma banho aqui. Elevadores, né? Então é um ambiente acessível, a gente tem elevadores. E aqui é a parte que eu mais gosto. Aqui tem uma sala de gravação de podcasts. É um ambiente bem legal, a gente traz convidados e grava alguns podcasts. E aqui particularmente é o meu lugar preferido do escritório, que é uma sala de treinamentos. Então, pessoal, o que acontece? Todos os médicos, literalmente todos os médicos que trabalham conosco em qualquer uma das unidades do Brasil, das clínicas, eles são treinados pessoalmente por mim. E aqui é a sala de treinamento. Eu gosto muito de dar aula, já fui professor de pós-graduação, tenho um programa de mentoria para médicos, tenho muito prazer em dar aula e ensinar. Então é por isso que esse ambiente aqui, sem sombra de dúvidas, é o meu ambiente favorito, é onde a gente faz
esses treinamentos. Então eu queria mostrar um pouquinho para vocês esses bastidores do que vocês nunca tinham visto, né? Nunca tinham conhecido, até para vocês entenderem a grandiosidade do nosso trabalho. Não é uma coisinha, não é algo pequeno, é bem grande, porque esse é o nosso propósito, impactar muitas e muitas e muitas vidas. Então eu tenho certeza que vocês gostaram desse vídeo e é isso.